Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. Hoje trago-vos aqui um teste sobre potências. Deixo-vos no topo deste vídeo o que eu já falei, o que eu já publiquei sobre esta matéria, onde vos falo sobre regras de potenciação, o que é uma potência, como é que fazem a leitura de uma potência. Portanto, todas essas noções básicas já partilhei num vídeo anterior. Hoje é mesmo para fazer exercícios, para verem de que forma é que podem aplicar esta matéria. Vamos começar então. Portanto, a primeira pergunta diz: calcula o valor das seguintes potências. Lembrando que uma potência não é multiplicarem a vossa base pelo vosso expoente, é multiplicarem a base, o número de vezes que têm no expoente. Então, neste caso, nós podemos fazer assim: 6 vezes 6 vezes 6, e depois 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Próxima, como está entre parênteses, vamos considerar a fração toda, está bem? Então ficará 3 quartos vezes 3 quartos. E neste caso ficará 9/16. Na próxima, reparem que eu só tenho a potência na minha parte de baixo, então eu vou manter a parte de cima igual. Então ficará 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Assim, em cima o 3 só, e em baixo 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Aqui tem 4 vezes 4, que dá 16. Aqui tem 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Aqui também tem uma potência só na parte de cima, então a parte de baixo ficará como está, assim, ok? Aqui o número 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Nesta vamos fazer aquilo que temos aqui, que são as 4 vezes. Em cima ficará sempre 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E a última, 9 vezes 9 em cima, e em baixo ficará sempre 1, independentemente do número de expoente que tiverem. Então, ficará assim, ok? Vamos à próxima. Aqui diz assim: escreve os produtos seguintes na forma de potência. Embora, não, ao contrário da primeira em que pedia para calcular, aqui eu só preciso de colocar na forma de potência. Então, a base que eu tenho, neste caso, é 8, e só tenho que colocar em cima o número de vezes que essa base está multiplicada. A mesma coisa aqui, não se esqueçam de colocar também entre parênteses, porque eu preciso de considerar o numerador e o denominador. Em cima ficará ao cubo. Aqui a mesma coisa. 2, 3, 4, 5. E aqui podem colocar parênteses, mas também neste caso não é necessário, ok? Próxima. Escrever na forma de uma única potência as seguintes expressões. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar as regras operatórias sempre que possível. E vamos ver aqui também alguns truques em que, apesar de vocês não verem a mesma base, mas o número que têm podem transformar numa potência com a base que já têm anteriormente. Já vão ver um exemplo. Portanto, vamos ver a primeira situação. Portanto, eu tenho a mesma base, então numa multiplicação eu somo os expoentes. Então ficará 4 elevado a 5. Aqui é um desses casos que eu estava a referir, ou seja, apesar de vocês terem aqui 5 e aqui não ter nada igual, mas eu posso transformar o 25 numa potência assim, não é? Porque é 5 vezes 5. Então, eu vou colocar assim para perceberem primeiro o processo. Portanto, isto dá 25, então na realidade eu consigo fazer assim, está bem?
Depois, aqui neste lado, tenho a mesma base. Vou somar os expoentes. Aqui, a mesma coisa. Assim, ok? Aqui também é bastante fácil, é só colocarem a mesma base e somar os expoentes. Aqui, reparem no que tem aqui, 0,5 é exatamente a mesma coisa que 1/2. Então, eu posso transformar o 0,5 na fração e assim eu já fico com a mesma base. E eu só preciso apenas de somar os expoentes. Ok? Aqui, 10, 5, 6, 7, 8, 9. Nada de especial. Aqui também a mesma coisa. Vou colocar a mesma base. Não esquecer que, mesmo que eu não tenha expoente, eu considero o número 1, tá bem? Porque o facto de ter a base já se considera um valor. Já se considera o número 1 de expoente. Aqui a mesma coisa. 4, 10. 4 e 6, 10. Mais 1, 11. Ok? E é este exercício que tem. Agora, vamos fazer o último exercício que diz o seguinte. Indica o valor da letra A em cada um dos seguintes casos. Portanto, o que é que eu tenho? Eu já aqui apresento o meu resultado final e eu tenho que perceber o que é que eu coloquei ali para ficar com este expoente. Uma vez que eu tenho multiplicação e as bases são as mesmas, então o que eu tenho que fazer é verificar o que é que eu somei ao 5 para dar o 8. 3. Então, neste caso, o A é 3. Okay? Aqui, a mesma coisa, eu já tenho 5 com 2, 7. Então, o que é que eu preciso de acrescentar para ficar 8? 1, não é? O A aqui neste caso é 1. Aqui já vamos trabalhar a parte dos expoentes. Se eu somei a parte das bases. Se eu somei o expoente, então significa que a minha base não alterou. Então, neste caso, o meu A é 3. Neste caso, reparem, eu não tenho nada aqui igual, mas, tal como neste exercício, em que vocês conseguiram transformar o 25 num produto de dois fatores iguais, aqui também conseguem transformar o 36. Então, na realidade, fica 6 vezes 6 vezes 6. Estão a ver? Aqui o 36. Então, na realidade, o que é que eu tenho aqui elevado ao cubo? O 6, precisamente. Não é? Então, o meu A, neste caso, é 6. E, por fim, reparem noutra situação que pode acontecer. Vocês não têm a mesma base, também não têm os mesmos expoentes, mas se repararem nesta base, ela é simplesmente uma fração equivalente a 1/2. Porque se eu simplificar 2/4, vai ficar 1/2, ok? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar isto que vocês têm aqui como se fosse 1/2 ao quadrado, não é? Então, o que é que vai acontecer? Eu acabo por ter a mesma base, então só tenho que somar os expoentes, que neste caso ficará 6. Então, o meu expoente será 6. Vamos à segunda página. Então, nesta página, vamos continuando a fazer, portanto, diz assim, simplifica as seguintes potências. Neste caso, nós temos aqui a regra de potenciação de uma potência dentro de outra, então, neste caso, o que nós vamos fazer simplesmente é multiplicar aqui os expoentes, então vamos colocar aqui a base e no expoente colocamos 6. Aqui é exatamente a mesma coisa, vamos colocar na mesma os parênteses na fração, 3 vezes 4, 12. Neste caso, reparem que eu não tenho aqui parênteses, então o que eu faço neste caso é calcular esta potência à parte, que será esse o expoente da minha potência. Então, será assim, 4 vezes 4, 16. Então, será 6 elevado a 16. 6. Indica se são verdadeiras ou falsas as seguintes igualdades e corrige as falsas. Então, vamos verificar. Eu tenho aqui 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 25. Recordem que, e tenho igual a 5 elevado a 7. Recordem que este 25 pode ser transformado num produto de 5 por 5. Então, eu vou colocar isso. E agora vou contar. 3, 5, 6, 7. Sim, é verdade. Isto é verdadeiro. Aqui, nós vamos... Reparem que estão a utilizar uma regra de potenciação numa operação em que eu não posso fazer isso. Eu tenho, neste caso, uma soma e eu só posso fazer as regras de potenciação nas divisões e nas multiplicações. Então, este é falso, ok?
Em relação ao C, a mesma coisa. Portanto, eu estou a aplicar uma regra de potenciação, ou seja, neste caso até estou a somar as bases e colocar o mesmo expoente, não posso fazer isso. Relembro que só podem fazê-lo na multiplicação e divisão, portanto, neste caso é falso. Aqui vamos verificar, portanto, eu tenho esta fração que eu posso dividir, então ela vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta, ou elevado a 4. Se forem fazer o resultado, acaba por ser aqui, acaba não, metemos a mesma base e somamos os expoentes. E isto não dá 24 de todo, está bem? Portanto, falso. Podemos verificar aqui. Dois vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Portanto, é falso. Depois, vamos às expressões seguintes. Escreve na forma de uma única potência as expressões seguintes. Então, vamos aplicar as nossas regras. Portanto, mesmo expoente mantenho, neste caso vou multiplicar as bases. Aqui, para poder fazer a aplicação da regra, tenho que fazer esta primeiro, multiplicar. E agora já posso fazer 5 vezes 8, 40, porque vou manter o meu expoente. Aqui tenho o mesmo expoente, então vou multiplicar as bases. Multiplicação de frações é só multiplicarem o numerador e multiplicarem o denominador. 2 em cima, 6 em baixo. Então, fazendo aqui o número 8, indica o valor da letra X em cada um dos casos seguintes. Aqui neste primeiro exercício, o X está aqui neste pedacinho, embora não se veja muito bem. Se eu mantenho o meu expoente, ou melhor, se a conta que é feita é com as bases, significa que o expoente se manteve. Então, é isso que fica. Neste caso, neste segundo caso, uma vez que o expoente ficou igual, significa que eu fiz uma conta, fiz o produto das bases. Então, para descobrir para descobrir o x, neste caso, eu vou dividir o 20 por 2. Então, neste caso, dará 10. Neste terceiro caso, eu acrescentei aqui uma parcela, portanto, acrescentei aqui um resultado, uma vez que não tendo aqui nada, portanto, imaginem, se eu não tivesse aqui nada, eu poderia colocar, uma vez que os expoentes são iguais, eu poderia colocar qualquer número no x, não é? Porque como não tendo resultado, tinha várias hipóteses. Então, eu coloquei aqui esta parcela e, uma vez que o expoente se mantém igual, então significa que a minha parcela que falta, o meu x, neste caso, será 2. Será 2 porquê? Porque se eu multiplicar as bases, 3, como se tivesse ali 1, não é? Para vos dar aqui uma hipótese que não é muito habitual verem, assim, está bem? Em relação ao último exercício, tenho as mesmas, o mesmo expoente. Para me dar 1, o que eu fiz foi multiplicar 0,5 por 2. Se colocarem 2 ali, irá dar 1. Portanto, imaginem, têm assim. Isto dá 1. O expoente mantém igual. E o número 1 elevado a qualquer algarismo, qualquer número, vai dar sempre 1. Ok? E assim resolvem a situação problemática. Ou resolvem o exercício, aliás. Número 9. A distância entre as margens de um rio, medida em metros, é igual ao produto do quadrado de 5 pelo quadrado de 4. Qual é a distância entre as margens do rio? Aqui vamos relembrar um bocadinho a linguagem matemática, porque basicamente a operação que têm que fazer está descrita por palavras. Então, o que é que nós vamos fazer? Portanto, a distância entre as margens de um rio é igual ao produto. Nós temos uma multiplicação entre duas coisas. Esta é uma dica que eu dou sempre, colocarem assim os tracinhos por baixo. É igual ao produto do quadrado de 5, portanto, 5 ao quadrado, pelo quadrado de 4. E agora é uma questão de fazer a conta. Portanto, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Agora vamos fazer aqui a conta. 5 vezes 6, 30 e vão 3. 2 vezes 6, 12, 13, 14, 15. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2.
0, 5 e 5, 10 e vai 1, 2, 1, 3, mais 1, 4. E descobrimos que a distância entre as duas margens é de 400 metros. Vamos à próxima folha. Então, nesta página, vamos trabalhar a parte das potências, mas com divisões. Temos aqui alguns exercícios relacionados com isso. Portanto, vamos escrever na forma de uma única potência as expressões seguintes. Portanto, temos aqui várias divisões. A técnica é a mesma, portanto, vamos aplicar as mesmas regras de potenciação. A base, neste caso, é a mesma, vou manter e vou subtrair, neste caso, na multiplicação somávamos os expoentes, neste caso vamos subtrair. Fica assim. Aqui, lá está, não temos bases iguais, também não temos expoentes iguais, mas nós conseguimos transformar o 100 num produto de dois fatores. Então, o que nós vamos fazer é colocar assim, é dividir por 10, desculpem, vezes 10. Vamos fazer antes aqui por baixo para verem melhor. Vamos fazer aqui por baixo. 10 elevado a 4, a dividir por 10 vezes 10. Então, o que eu faço? Esta primeira conta tem a mesma base, vou subtrair os expoentes. Então, fica 10 elevado a 3. Vou continuando a fazer a mesma base. Então, neste caso, eu vou somar os expoentes. Então, ficará assim, ok? Aqui tenho a mesma base, subtrair os expoentes. Aqui, lá está, temos uma situação semelhante. Portanto, não tenho o mesmo expoente, aliás, nem preciso, porque tenho o mesmo expoente, é só dividir as minhas bases. Portanto, neste caso ficará 7 elevado a 2, porque 49 a dividir por 7 dá 7. Em relação ao C, tenho a mesma base e vou subtrair os expoentes, 8 menos 3, 5. E neste caso, tenho exatamente a mesma coisa, a mesma base, e vou subtrair os expoentes, neste caso fica 4. 12. Escreve na forma de uma única potência as expressões seguintes. Portanto, temos um exercício semelhante, vamos aplicar a mesma coisa. Neste caso, como eu não posso dividir, a única coisa que eu posso fazer é transformar a minha divisão numa fração, ok? E vou colocar entre parênteses, porque eu preciso de considerar a fração toda, numerador e denominador. Depois, neste caso, tenho o mesmo expoente, portanto, vou manter o expoente e o que é que eu vou fazer às bases? Vou dividi-las. Uma vez que eu não consigo dividir a parte de cima, mas não consigo dividir a parte de baixo. Então, nesses casos, eu vou fazer aqui, inverter, portanto, fazer a multiplicação e inverter a minha fração da frente, ok? Tudo sobre o mesmo expoente, elevado ao mesmo expoente, aliás. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4, elevado a 9. É uma fração que podem simplificar, 16 a dividir por 4 dá 4, então vamos colocar assim, 4 elevado a 9. Nesta situação, podem dividir, portanto, aqui 0,5 a dividir por 0,25 vai dar 2, elevado a 4. Eu não fiz esta parte de cima, vamos aqui ao B. Aqui vamos multiplicar, fazer a regra multiplicar quando temos uma potência dentro de outra potência. Ficamos 10 elevado a 10, a dividir por 3 elevado a 10. Então, acabamos por ficar com o mesmo expoente. Então, vou simplesmente transformar a minha divisão numa fração, entre parênteses na mesma, e com o expoente 10. Agora, utiliza as regras operatórias das potências sempre que possível e determina o valor numérico das seguintes expressões. Vamos a isso. Portanto, primeira expressão. Aqui o que é que vamos fazer uma parte de cada vez. Vamos fazer primeiro esta multiplicação. Portanto, tenho a mesma base, mantenho, vou somar os expoentes. Depois, tenho o mesmo expoente, vou manter e dividir as bases. B. Tenho uma prioridade dentro de parênteses, então é nisso que eu me vou concentrar. Tudo o resto fica igual. 8 a dividir, como o expoente é o mesmo, vou manter, vou dividir as bases. 4 elevado a 4. Dividir por 6 elevado a 4. Aqui tenho o mesmo expoente, vou simplesmente multiplicar as bases. E agora consigo dividir as bases porque tenho o mesmo expoente. Vou manter o mesmo expoente, lá está. 12 a dividir por 6, 2 elevado a 4.
Nesta próxima expressão, o que nós temos que fazer é tratar primeiro deste expoente, porque este expoente é por si só uma potência, então para podermos resolver tudo o resto temos que começar por aí. Então, vamos colocar 4, 2 elevado ao cubo é 8, dividir por 4 elevado a 7, tudo o resto mantemos da mesma forma. Depois, vamos aplicar regras operatórias, regras de potenciação, aliás, mantendo a mesma base, subtraindo os expoentes. Como é 1, eu evito colocar expoente porque torna mais simples, visualmente fica mais simples, está bem? E é mais fácil depois de resolverem. Também podem aplicar a regra de potenciação aqui, temos a mesma base, vamos subtrair os expoentes, que fica também 1. E acaba por ser uma coisa bastante simples, algo bastante simples de resolver. Em relação à última expressão, o que é que nós temos? Portanto, vamos transformar este número que aqui temos numa potência de base 10. Porquê? Porque eu assim vou conseguir utilizar as regras de potenciação. Então, vamos lá. Portanto, como é que nós colocamos? Colocamos uma base 10 e o expoente ficará o número de zeros que eu tenho aqui, que neste caso será 4. Continuamos a colocar tudo o resto. Neste caso do 100, eu não vou fazer nenhuma alteração, não vou transformar em potência, uma vez que antes eu tenho uma soma e como nas somas eu não posso usar as regras de potenciação, não vai fazer muita diferença eu transformar numa potência. Então aqui vou utilizar a regra, portanto, mesma base, somar os expoentes, colocar tudo o resto, continuo a conseguir utilizar as regras de potenciação, mesma base, subtrair neste caso os expoentes. Esta potência resolvendo, temos 100, porque é 10 vezes 10, e temos 200. E aqui tem o resultado da vossa última expressão. E assim, tem aqui esta ficha, espero que ajude a entender melhor a matéria sobre potências. Alguma dúvida que tenham, podem sempre deixar nos comentários. Obrigada por terem assistido, até ao próximo vídeo.